E o governo Lula disse a representantes de Donald Trump que facções como o Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital, não podem ser classificadas pela lei brasileira como terroristas, e sim como criminosas. A recusa do governo federal em classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas geraram críticas por parte da imprensa internacional. Uma atitude que ajudaria, inclusive, o próprio Brasil a combater as facções. Se souberem lá fora tudo o que acontece no sistema de justiça criminal, vai acontecer se o governo americano decidir classificar essas facções como terroristas, que é o que elas são mesmo, mas o governo brasileiro não fizer isso. Em maio de 2025, os Estados Unidos enviaram o secretário assistente do Departamento de Estado, David Gamble, para uma reunião com o governo brasileiro. Na mesa, o pedido direto: que o governo brasileiro classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro negou, e então, segundo o portal UOL, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarroupo, disse: "Não temos organizações terroristas aqui, temos organizações criminosas que estão em estágio de filtração na sociedade." O Brasil tem combatido as organizações criminosas, o Brasil tem cooperado, tem trabalhado em conjunto com organismos internacionais, com outros países, de maneira que nós entendemos que isso não é necessário, respeitado, evidentemente, a soberania do governo americano. Durante a reunião, foi citado que o FBI já disse ter localizado membros do PCC e Comando Vermelho em 12 estados americanos. Essa expansão incentiva o governo americano a classificar as organizações como terroristas, mesmo o Brasil sendo o contrário. Você pode estranhar o governo se negar a subir o nível de urgência no combate a essas organizações, mas eu posso afirmar, para alguns, o crime já virou entretenimento. Desce! Vai tomar, tira a aliança. Calma, tira a aliança. Foram necessários apenas um pouco mais de 500 anos de história para que o Brasil se tornasse um país onde, para o criminoso, a máscara é opcional, pois o que ele mais quer é aparecer. E com o passar dos anos, está deixando de ser algo abominável para algo normalizado. Letras de músicas, festas, bailes, todos ressaltando esse mundo sombrio. Mas a cada ano que passa, enquanto cada vez menos pessoas resistem de pé lutando contra o crime, mais pessoas são recrutadas pelo sistema. Bem, eu sou o Dex e hoje eu irei te mostrar como a bandeira do Brasil vem sangrando com o passar dos anos e caminhando a passos largos para se tornar o mais novo narco-estado do planeta. Se inscreva e deixe o like, que eu prometo que até o final desse vídeo eu vou abrir a sua mente. Após quase uma década de guerra, o Comando Vermelho e o PCC anunciaram uma trégua em fevereiro de 2025. Cerca de 2 meses depois, o Ministério Público apurou o fim das relações de paz entre as duas organizações. Porém, os maiores frutos dessa aliança já haviam sido colhidos. O PCC foi criado nos anos 90, após o massacre de Carandiru em São Paulo. Já o Comando Vermelho foi criado no final dos anos 70, no Rio de Janeiro. E o que eles têm em comum? Desde sua criação, a maior parte de suas concentrações se encontravam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu disse se encontrava? Sim, no passado. Em março de 2025, um morador de Fortaleza, no Ceará, teve uma surpresa ao acordar. Ele estava sem internet. Ele então perguntou para o seu vizinho se tinha internet e ele também estava sem internet. A rua estava, o bairro estava. Por quê? Integrantes do PCC cortam cabos de fibra ótica e obrigam os cidadãos a contratar o CVNet. Bairros como Pirambu, Colônia e Barra do Ceará foram os mais afetados. Então, alguns dias depois, acontece o esperado. Uma provedora de internet declarou falência e ia se demitir todos os seus funcionários. No Distrito Federal, a Polícia Federal identificou uma expansão se alastrando pela capital e realizou 29 mandatos de prisão. Na Bahia, foi descoberta uma grande expansão na adulteração dos combustíveis. Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte e Amazonas foram outros estados que citaram ocorrências por integrantes de facções nos últimos meses. Sabe qual a maior ânsia dessa proximidade? Um novo imposto, mas dessa vez não feito pelo Estado. No Rio de Janeiro, foi imposto a um restaurante o pagamento de R$10 mil por mês e também a obrigação de fazer marmitas para servir os integrantes. Em Madureira, foi imposto o pagamento de R$1.800 a um condomínio como taxa de condomínio. Pode parecer exagero, mas quando o crime põe regras, cobra taxas e substitui o Estado, estamos testemunhando o nascimento de um narco-estado. Em um narco-estado, o tráfico de drogas não atua apenas em sua área, mas se infiltrado nas estruturas de poder de um país, usando terno e gravata assumindo funções do Estado. Em Honduras, em 2022, o ex-presidente Juan Orlando Hernández foi extraditado por os Estados Unidos sob acusação de envolvimento com o tráfico. No México, cartéis dominam várias áreas onde o governo não tem presença, considerado um dos países mais sangrentos da América. E o caso mais conhecido é El Salvador na era pré-Bukele. Uma das principais fontes de renda de gangues eram através da cobrança de taxas e comércios para continuar mantendo seu funcionamento. No setor de veículos, os motoristas de ônibus eram obrigados a pagarem taxas ou passagem para passarem por bairros dominados por cartéis. Notou alguma semelhança com o Brasil?
Após anos de repressão por gangues, o resultado foi comércios falindo, empresas indo embora do país e a economia afundando e sendo completamente dominada pelo crime. Enquanto em 2020 o mundo passava por uma pandemia e você seguiu o toque de recolher à noite, em El Salvador, quem dava o toque de recolher eram os criminosos. Quem desobedecesse, a morte seria a última coisa a chegar. Literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Com a eleição de Nayib Bukele em 2019, ele seguiu até 2021 com um combate apenas gradual e estratégico contra essas organizações. Porém, só em 2022, após um fim de semana com o assassinato de mais de 80 pessoas por gangues, Bukele decidiu adotar medidas drásticas e intensificar o combate contra o crime. A partir dali, o governo suspendeu vários direitos constitucionais, acabou com a obrigação da prisão de uma pessoa, seu mandato judicial e inaugurou em 2023 a maior prisão da América. Enquanto em 2015 o país registrava cerca de 107 mortes a cada 100 mil habitantes, esse número caiu para 20 em 2024. Desde então, o país vem recebendo olhares pelo resto do mundo. Representantes do governo do Equador visitaram a prisão para entender como replicar em seu país. No Brasil, muitas pessoas levantam e pedem a possibilidade do modelo ser aplicado. Quem é contra, fala que El Salvador é um país pequeno demais e por isso é impossível aplicar em um país continental como o Brasil. Quem é a favor, diz que se o modelo for testado por estados, daria certo. Porém, todas essas pessoas estão esquecendo de um detalhe, o que deixa as coisas mais complicadas do que parece. Em El Salvador, os integrantes de gangues são facilmente identificados, valorizam símbolos visíveis pelo corpo. Quando passam por bairros, são facilmente identificados, e isso foi o principal fator que contribuiu para que o governo de El Salvador conseguisse prender os principais cabeças dessas gangues. Em outros países como o Brasil, os integrantes de gangues não são apenas aqueles que cobram taxas de moradores ou aqueles que descem o morro para assaltar. Os mais influentes são alguns dos mais votados na urna eletrônica. A Polícia Federal apurou que cerca de 8 bilhões de reais foram investidos em campanhas políticas de 2024. Enquanto você acha que basta a polícia subir o morro, que o problema será resolvido. Você não acha estranho as operações de combate do governo ao tráfico se resumirem em grande parte em apenas subir o morro? E logo alguns dias ou semanas depois de operações, as operações sejam suspensas, ou pelo STF ou pelo Ministério Público, a criminalidade volta aos poucos, como se o Estado tivesse apenas feito um show de força e não uma ação eficaz. Em abril de 2025, o STF aprovou uma medida que busca a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro, instaurando uma série de regras para a recuperação de territórios dominados por milícias ou pelo tráfico. O crime organizado não é combatido com força, pois ele enriquece muita gente, diretamente ou indiretamente. Tráfico, jogo do bicho, apostas, transporte, tudo isso é usado por esse submundo e você nem imagina. Em São Paulo, o PCC injetou 74 milhões em empresas de ônibus para lavar dinheiro, o mesmo ônibus que você pega todos os dias para trabalhar. Eu não te conheço, mas sei que você acorda todos os dias para trabalhar e mesmo em meias dificuldades ainda continua firme e forte, pois sabe que o mundo do crime não tem nada além de falsas promessas. Porém, esse nível de maturidade de crianças e adolescentes é menor e o mundo do crime sabe disso. As facções não são apenas um reflexo das comunidades, elas estão se tornando um reflexo do nosso futuro, um futuro onde a justiça sangra e a bandeira também. Se você gostou, se inscreva e deixa o like para continuar incentivando a trazer mais vídeos como esse. Um abraço.